Bem, eu sou o professor Wander, nós vamos dar continuidade à aula anterior, que é de coordenadas do baricentro de um triângulo, fazendo dois exemplos. O primeiro exemplo é o baricentro de um triângulo ABC tem coordenadas G, 2, 3, 2 sobre 3 e 1/3. O ponto médio do lado BC é 0,5 e o ponto médio do lado AB é M, meio e 2. Determine as coordenadas dos vértices A, B e C. Então, primeiro a gente colocou aqui o triângulo sem se preocupar com as coordenadas, né? Isso é só um exemplo para a gente saber como nós vamos trabalhar e vamos aplicar as fórmulas das aulas anteriores. Então, o primeiro passo, já que eu quero calcular as coordenadas de A, B e C e tenho o baricentro, nós vamos trabalhar apenas com o eixo X e, analogamente, você pode concluir também com o eixo Y. Então, em relação ao eixo X, nós temos o seguinte: se eu pegar x de A mais x de B mais x de C sobre 3, eu encontro 2/3. Então, é a primeira igualdade que a gente tem. Ok? Estamos usando a fórmula da aula anterior, que é: se eu somo as coordenadas dos vértices e divido por 3, eu obtenho a abscissa, né, o x do ponto G. Daí, concluímos então que x de A mais x de B mais x de C é igual a 2. Ok? Bem, agora vamos trabalhar com M, que é o ponto médio de AB, e N, que é o ponto médio de BC. Nós sabemos o seguinte: se eu pegar x de A mais x de B sobre 2, eu encontro a coordenada do ponto médio, a abscissa do ponto médio, que é meio. Então, vamos fazer isso. X de A mais x de B sobre 2 é igual a meio. Né? Então, conclusão: x de A mais x de B é igual a 1. Ok? Mesma coisa com o ponto médio N. Ponto médio N, x de B mais x de C sobre 2 igual a 0. Logo, x de B mais x de C igual a 0. Então, olhando para essas equações, nós percebemos o seguinte: se eu tenho que x de A mais x de B é igual a 1, a conclusão aqui é que x de C também é igual a 1, né? 2 menos 1. Se eu tenho, por outro lado, que x de B mais x de C é igual a 0, né? A conclusão é que x de A é igual a 2. Se eu tenho x de A igual a 2, x de A 2 mais x de B igual a 1, x de B igual a menos 1. Ok? Então, nós já encontramos as abscissas dos pontos A, B e C. Fazendo analogamente em relação ao eixo Y, eu encontro os valores de YA, YB e YC. Né? YA igual a 0, YB igual a 4 e YC igual a menos 3. Né? Refazendo esse mesmo cálculo, nós chegamos a essa conclusão, você mesmo pode verificar. E aí nós temos já o que o problema pede, que são as coordenadas. As coordenadas do ponto A vão ser x de A2 e 0. As coordenadas do ponto B vão ser menos 1 e 4. E as coordenadas do ponto C vão ser 1 e menos 3. Ok? Vamos ao exemplo 2. Bem, no exemplo 2,
nós temos um triângulo ABC, né, onde os pontos médios são M, N e P, que são respectivamente dos lados AB, BC e CA. Eu quero provar que o baricentro desse triângulo ABC coincide com o baricentro do triângulo M, N e P. Tá? Então vamos ao desenho. Tem um triângulo ABC. Eu já vou nomear essas coordenadas de XA, YA, XB, YB, XC, YC. E aí vou pegar os pontos médios. M é ponto médio de AB. Então, M é ponto médio de AB. N é ponto médio de BC. E P é ponto médio de CA. Né? Ligando, nós vamos ter que essas medianas concorrem em um ponto. E esse ponto é denominado baricentro. Tá aí. E aí, se eu ligar também os pontos M, N e P, eu vou formar um outro triângulo. Está aqui. O problema propõe provar que esse ponto aqui é o baricentro tanto de ABC como de MNP. Então vamos aplicar a fórmula que a gente já sabe. X de G é X de A mais X de B mais X de C sobre 3. Eu tenho as coordenadas de MNP. Aqui vai ser ponto médio, X de A mais X de B sobre 2, Y de A mais Y de B sobre 2. Não é isso? N é ponto médio, também tem as coordenadas, X de B mais X de C sobre 2, e Y de B mais Y de C sobre 2. E assim com o ponto P também. Ok? E aí eu vou fazer só com o ponto G, porque o ponto... Só com o ponto, com as coordenadas X, né? Porque as coordenadas de Y, eu vou ter o mesmo procedimento. Então, olhando para os vértices do ponto M em relação ao eixo X, as coordenadas, vamos supor que elas não sejam iguais, eu vou batizar de X'G, para determinar as coordenadas desse triângulo vermelho, que vai ser X de A mais X de C sobre 2, X de A mais X de B sobre 2, mais X de B mais X de C sobre 2, dividido por 3. Então, ficaria o seguinte, X de A mais X de B sobre 2, X de B mais X de C sobre 2, X de A mais X de C sobre 2, dividido por 3, que é a forma que me dá as coordenadas do baricentro desse triângulo vermelho que eu estou batizando de X'. Se eu perceber bem, eu tenho aqui mesmo denominador, tenho 2xa, 2xb e 2xc. Então, podemos escrever o seguinte, 2xa mais 2xb mais 2xc sobre 2 sobre 3 é X' de G. Botando 2 em evidência, nós chegamos à conclusão que isso é xa mais xb mais xc sobre 3. Ou seja,
nós concluímos aqui que x de g e x' de g têm o mesmo valor. Né? Analogamente, fazendo para y, nós vamos concluir a mesma coisa. Então, acabamos de provar que o baricentro desse triângulo ABC coincide com o baricentro do triângulo MNIP. Ok? Até uma próxima oportunidade.